Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. É um gosto receber aqui na nossa comissão o senhor Reitor da Universidade das Nações Unidas e a senhora Diretora e o acompanhante. Vamos dar início à audição requerida pelo Partido Social Democrata e vou fazer um breve resumo da apresentação da grelha. O grupo parlamentar requerente, neste caso o PSD, terá 3 minutos iniciais para apresentar o seu requerimento. A entidade externa, neste caso o Sr. Reitor e a Sra. Diretora, poderão partilhar 18 minutos em conjunto. Depois haverá uma intervenção de cada grupo parlamentar, de 4 minutos cada, e depois haverá uma segunda ronda, sendo esta facultativa, se os senhores deputados assim o entenderem, de perguntas, de blocos de 3 perguntas, 2 minutos cada deputado e depois desses blocos de 3 perguntas, o Sr. Reitor ou a Sra. Diretora responderão. Após a intervenção de cada um dos grupos parlamentares, também imediatamente será dada a resposta, podendo o Sr. Reitor ou a Sra. Diretora usar dos mesmos 4 minutos. Então, mais uma vez, é um gosto recebê-los aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros e passo de imediato a palavra ao Partido Social Democrata, neste caso ao deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Reitor da Universidade das Nações Unidas. Penso que isto está a ser devidamente traduzido. Cumprimento também a Sra. Diretora e o Diretor da Escola de Informática da Universidade do Minho. E dizer então, muito brevemente, nestes 3 minutos, porque sem prejuízo das alterações ao regimento, talvez faça aqui algum sentido, não de enquadramento, mas até para lançamento daquilo que serão as intervenções das entidades convidadas, dar nota então do seguinte: esta Comissão aprovou aqui no dia 28 de fevereiro um parecer sobre a admissibilidade de uma proposta de resolução do Governo que, no fundo, aprovava o acordo suplementar entre a República Portuguesa e a Universidade das Nações Unidas para a continuidade desta unidade operacional. Isto depois foi aprovado em plenário a 17 de março. Desde então, na intervenção que tive a ocasião de fazer aqui, chamei a atenção para a importância de que houvesse... Senhor deputado, tenho que falar mais devagar por causa da tradução. Muito bem, mais devagar. Sim, mais devagar. Obrigada. Sim. Nessa altura, chamei a atenção para a importância de que houvesse um maior reconhecimento nacional desta unidade operacional, daquilo que ela faz e, sobretudo, da relevância política e diplomática e do ponto de vista da afirmação nacional da relevância da existência desta unidade da Universidade das Nações Unidas no nosso país. E a verdade é que, de então para cá, e muito por causa dessa iniciativa que aqui todos tivemos e do debate que teve lugar em plenário, teve também lugar uma visita do Sr. Presidente da Assembleia da República a esta unidade operacional, acompanhada por alguns deputados desta Comissão, que teve lugar já no dia 19 de junho. Ora, aproveitando a visita a Portugal do Sr. Tshilidzi Marwala, que é o reitor da Universidade das Nações Unidas, que está sediada em Tóquio. Aproveitando a visita a Portugal nesta ocasião, é de todo o interesse que a Comissão dos Negócios Estrangeiros faça esta audição com os objetivos que constam do requerimento, ou seja, a necessidade de tomar maior conhecimento das áreas a que se dedica esta unidade operacional, de estreitar os contactos institucionais, naturalmente, o que se faz com esta audição, mas, sobretudo, e com isto termino, Sra. Presidente, sejamos claros, com a ambição, assumida publicamente e assumida perante o Sr. Presidente da Assembleia da República, de transformar esta unidade operacional em instituto. Ou seja, a Universidade das Nações Unidas é um complexo de institutos e, neste momento, o único que não é instituto, que é apenas unidade operacional, é o português, o que está sediado em Guimarães. E é essa realidade que é de todo o interesse que possa vir a ser alterada e é sobre essa realidade que gostaríamos, naturalmente, de ouvir as entidades convidadas. Dando nota só mesmo para concluir, que a diferença entre uma e outra, para além de outras dimensões, é que uma unidade operacional é, por natureza, precária, ou seja, é um projeto, pode terminar a todo momento, e um instituto tem um grau de perenidade associado,
que não permite que seja terminado ou que seja, enfim, que findo o projeto, que ele deixe de ter lugar. E, portanto, sendo do interesse nacional a manutenção de uma unidade desta natureza em Portugal, daí haver esta ambição. E termino. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. E passo então a palavra ao Sr. Reitor da Universidade das Nações Unidas. Thank you very much for... Muito obrigado por me convidar para falar aqui. Eu tenho doutoramento em inteligência artificial desde 2017, 1997 e 2000 na Inglaterra. E depois do doutoramento foi 3 meses em Inglaterra e foi 3 meses em Lisboa. E 3 então passei muito tempo aqui em Lisboa, na Universidade de Nova, da Universidade de Lisboa, portanto eu estou muito contente de estar de volta depois de 22 anos. Eu sou o novo reitor da Universidade das Nações Unidas, eu era o reitor da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul, e a Universidade das Nações Unidas tem 13 institutos, um no Japão, que trata de desenvolvimento sustentável, um em Macau, que trata de tecnologia, e um em Helsinki, que trata de desenvolvimento económico, e depois em Maastricht, que trata de inovação e tecnologia, e outra em Bona, que trata de segurança humana, e outra em Dresde, que trata de fluxos materiais, e outro em Bruges, que tem a ver com integração regional, e outro no Ghana, no meio continente, que tem a ver com recursos naturais, a Venezuela, biotecnologia no Canadá, água e política em Nova Iorque, em Geneva. Então, em último lugar, e o mais importante, é que nós temos um programa operacional que é GOV, que é liderado pela Delfina, que está aqui comigo hoje, e trata-se de governação eletrónica. E a governação eletrónica é um tema muito importante hoje em dia. O nosso secretário-geral, que antigamente foi o primeiro-ministro de Portugal, adotou uma estratégia que se chama o N 2.0, e o núcleo disto é a tecnologia eletrónica. E, neste respeito, ele vai anunciar um comitê de consultoria de alto nível sobre a inteligência artificial no fim deste mês. Nos próximos meses, nós vamos lançar o Compacto Digital Global, que vai levar à Cimeira do Futuro, que vai se realizar no ano que vem. Portanto, é bastante crítico que o nosso instituto aqui vai ser o centro da nossa resposta para todos estes desenvolvimentos globais que estão a acontecer. De facto, o nosso instituto trata de questões tem a ver com o acesso à tecnologia eletrónica e a governação, que é muito importante, e secretária-geral no Conselho de Segurança. A última vez que esteve lá presente é que para tratar da governação de inteligência artificial e o estabelecimento proposto de uma agência de inteligência artificial como a Unicef, que vai tratar de questões de inteligência artificial e vai ver a maneira que nós podemos governar esta tecnologia, que está a mudar todos os aspectos das nossas vidas. O que eu estou a dizer é que o trabalho de EGOV é mais importante hoje, porque enquanto nós estamos a preparar isto, a Cimeira do Futuro e o
Compacto Digital Global, etc., nós precisamos da capacidade humana, precisamos de conhecimento, investigação e pesquisa. Esta pesquisa devia ser não só numa parte do mundo, mas devia ser global. E o nosso instituto, o nosso programa aqui em Portugal, funciona em muitos países. A composição do pessoal da OGAV vem de 18 países diferentes. As políticas que têm inclui tudo sobre dados, a tecnologia, a própria tecnologia e acesso à governação de IT, as aplicações, saúde, a paz e segurança. Isto realmente um instituto muito importante, principal. Recentemente eu publiquei uma série de relatórios, um tinha a ver com dados sintéticos para formar software de inteligência artificial, e sabemos as implicações de sintetizar dados, porque não podemos ir medir. E isto é o que faz o nosso programa EGAV. Está a fazer questões sobre como é que se pode formar modelos de linguagem que requerem acesso à tecnologia de semicondutora e depois que requer acesso a dispositivos. Esta questão de como se pode abrir acesso a estas tecnologias e a infraestrutura associada a estas tecnologias é o que a EGAV está a tratar. O tema que a EGAV está neste momento a trabalhar é tão importante que nós vamos abrir um instituto em Bolonha que lida só de inteligência artificial. E porquê que temos este instituto? Porque é localizado no mesmo sítio do que o o computador mais rápido da Europa. Isto quer dizer que o trabalho da EGAV vai alargar para esta parte do mundo. Se eu tentasse descrever o papel da EGAV no sistema da Universidade das Nações Unidas, eu diria que é o núcleo de tecnologias digitais, porque a governação, se nós não conseguirmos ter a governação bem, e há muitas questões a lidar com governança, por exemplo, a privacidade e segurança, que são o resultado da proliferação destas tecnologias, questões que têm a ver com o uso responsável das tecnologias, e estes são muito importantes, e é por isso que a EGAV organiza uma das conferências maiores na área de governança eletrónica, que vai se realizar no ano que vem na África do Sul e depois no Canadá e depois mais uma vez em Portugal. Assim, há duas coisas que eu gostava de dizer e chamar a vossa atenção. Devido ao trabalho excelente que a EGAV tem estado a fazer a favor das pessoas de Portugal e também a favor do mundo, nós temos de tirar a EGAV de ser apenas um programa, mas para transformar a EGAV num instituto. É uma das minhas prioridades principais e para mim será um prazer trabalhar com os membros aqui presentes enquanto encontramos um caminho rápido para alcançar isto, para podermos aumentar a cidade para tratar do Compacto Digital Global e o Cimeira do Futuro. É por isso eu vou perguntar à minha diretora, a Delfina Soares, para acrescentar algumas coisas que eu já falei. E muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Sr. Thank you very Reitor, much, pela sua exposição Rector, for e your pelas palavras que presentation. referiu. E passo a palavra, então, à Sra. Diretora da Universidade. Muito bom dia, então. Cumprimentar a Sra. Presidente, todos os senhores deputados, agradecer de
forma muito especial o convite que nos foi feito para estarmos aqui hoje. É sempre um enorme prazer falar da nossa unidade. Uma unidade que começou em 2014 com 2 pessoas e que neste momento, 2023, tem 40 pessoas, como o Sr. Reitor referiu, de 18 nacionalidades diferentes. Isto para nós é desde logo um elemento interessante. É uma equipa também muito multidisciplinar, que inclui nos seus perfis pessoas das áreas das ciências políticas, administração pública, sistemas de informação, computação, gestão, ciências das comunicações. Portanto, é uma panóplia de competências que nós lá temos reunidas, que de facto seria aquilo que era esperado, olhando à complexidade da temática que nós tratamos. Esta questão da governação digital, o Sr. Reitor já elencou alguns elementos relacionados com isso, mas de facto esta é a área em que nós atuamos, uma área absolutamente prioritária e primordial para os países de todo o mundo, sejam países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, mais ricos, menos ricos, é invariável a importância que esta área tem. Portanto, para todos eles, eu diria, esta é uma prioridade de atuação. E não é só para os países, permitam-me também partilhar, é inclusive para os doadores, os grandes bancos, o Banco Mundial e todos os bancos regionais que fomentam, que patrocinam o desenvolvimento. Esta é uma área prioritária na sua agenda. Esta área da governação digital, eu acho que dispensa qualquer tipo de detalhe, mas o que nós estamos a falar é efetivamente da utilização das tecnologias de informação por parte das instituições governamentais, dos governos, para melhorar a forma como se relacionam com o cidadão, como envolvem o cidadão, como dão voz ao cidadão, como oferecem os seus serviços, como operam internamente e como também beneficiam com isso a democracia. Muito devido a esta pertinência e relevância inquestionável da área, nós temos, de facto, ao longo destes anos, trabalhado muito. Permitam-me referi-lo. Temos trabalhado muito, temos recebido imensas solicitações. O nosso trabalho é um trabalho de, essencialmente, 3 grandes tipos, se me permitem dizer de uma forma muito resumida. Nós conduzimos, obviamente, investigação, nós somos um conjunto de investigadores, mas, ao mesmo tempo, nós também essa investigação que nós conduzimos, nós transformámos-la num conjunto de instrumentos que podem depois ser aplicados na prática. E, portanto, um segundo pilar de atuação que nós temos, muito forte neste momento, é um conjunto de atividades de assessoria, consultoria, com agências governamentais de diversos países do mundo, que eu daqui a pouco terei a oportunidade de partilhar. Bem como a área da capacitação. Se esta área é complexa e todos nós reconhecemos, também acho que todos reconhecemos que os países não estão preparados, a força de recursos humanos que eles têm ao seu dispor não está preparado para isto, ou exige alguma preparação adicional. E, portanto, o pedido, a solicitação pela preparação de programas de capacitação, é um dos pedidos que nós recebemos recorrentemente, também terei a oportunidade de partilhar daqui a pouco. E, portanto, ao longo destes anos, nomeadamente estes últimos 5 anos, tem sido quase imparável a quantidade de projetos e de atividade que nós temos vindo a desenvolver. Eu referi há pouco já a enorme quantidade de atividades, de projetos, de colaborações que nós temos com países, e, efetivamente, nós temos projetos, ou temos tido projetos com, só para terem uma ideia, Argentina, Colômbia, Arménia, Geórgia, Uzbequistão, Índia, Indonésia, China. No Médio Oriente temos neste momento muitos projetos a decorrer com os Emirados, com o Qatar, com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita já tivemos até o momento 6 projetos, temos vários projetos neste instante. E temos projetos, permitam-me realçar esta componente, temos vários projetos com os países de língua portuguesa, com a CPLP, algo que nos deixa efetivamente também muitíssimo satisfeitos. Tivemos projetos com a Guiné-Bissau, com o São Tomé e Príncipe, nomeadamente um projeto muito interessante que foi desenvolver a estratégia de governação para o país, que está a orientar o desenvolvimento de toda esta área no país, desde então, e na sequência da qual já tivemos outros projetos de colaboração. Em Cabo Verde, em Moçambique, estamos neste momento a discutir várias possibilidades de colaboração e, portanto, só para perceberem, de facto, a dimensão e a abrangência, inclusive a geográfica, daquilo que é a nossa atuação. Mas não temos só estes projetos com os países.
Temos projetos também com outras organizações internacionais que trabalham estas temáticas e precisam que elas sejam aprofundadas. Por exemplo, outras instituições do próprio sistema das Nações Unidas, como o UNDP, a Unesco, Unicef, a UN Habitat e outras. E, muito recentemente, por exemplo, um protocolo que assinamos com a UN-ECA, com a Comissão Regional para a África, em que estamos a trabalhar com eles, precisamente em prol do desenvolvimento desta temática, desta área, no continente africano. Todos estes projetos têm sido, de facto, muito interessantes para nós e têm-nos permitido ganhar um valor muito grande enquanto unidade da Universidade das Nações Unidas, a nós e à própria Universidade. E permitam-me agora, porque eu acho que é importante para este fórum, também dizer que para o próprio país, para Portugal, nós reconhecemos que o valor que a unidade e o trabalho que a unidade tem feito é muito significativo. E se me permitem, espero que o tempo me deixe fazer isso, porque eu acho que é verdadeiramente importante. Por exemplo, eu não tenho dúvidas, é claro que eu sou diretora, posso ser suspeita, mas não tenho dúvidas em afirmar que nós temos conseguido, a NUIGOV tem conseguido colocar Portugal no mapa mundial do conhecimento na área da governação eletrónica. Neste momento é inquestionável. Se perguntarmos, e nós temos uma rede de investigadores nesta área da governação digital, que já é composta por mais de 6.700 endereços de e-mail que nós temos, se perguntarmos a um destes investigadores onde está o ponto, o foco da governação digital, eles vão dizer Portugal, Norte de Portugal, alguns vão se atrever a dizer Guimarães, que não é uma palavra fácil para eles, e vão dizer o NUIGOV lá. Não tenho dúvida que eles vão dizer, mas não vão ser só os académicos, vão ser também as pessoas destes países com quem nós temos colaborado, que já sabem que nós estamos em Portugal, porque nós fazemos também sempre muita questão de o afirmar, já vamos perceber porquê. Todas as outras entidades, organizações internacionais com que nós temos vindo a trabalhar. Portanto, eu não tenho dúvida em dizer que a NUIGOV tem projetado Portugal junto de atores-chave, renomeados, desde a academia até governos e organizações internacionais, por todo o mundo, como um hub internacional de saber e conhecimento nesta temática. Enquanto portugueses, acho que isso acontece e podemos estar orgulhosos disso. Mas também, por outro lado, outro valor que eu acho, outro aspecto, outra forma que nós temos de acrescentar valor ao país, a nossa presença, é ajudarmos a projetar Portugal internacionalmente como país de referência no desenvolvimento, promoção e aplicação de boas práticas de governação eletrónica em Portugal. É verdade. Há muito para fazer ainda em Portugal, mas Portugal tem evoluído muito nestas matérias e tem boas práticas e bons exemplos para mostrar. E o que nós temos feito, quando nós colaboramos com países, quando nós estamos com outros investigadores, é dar nota disso. Nós somos quase arautos, um bocadinho arautos daquilo que Portugal tem vindo a desenvolver. Temos vindo a recomendar, temos vindo a auxiliar na organização da visita de delegações externas que vêm e que vão a instituições, como por exemplo a AMA, ver quais são as soluções que Portugal tem vindo a desenvolver portanto, isso é um esforço que nós temos feito. E não é só por estarmos em Portugal, e eu acho que também devemos isso a Portugal que nos acolhe, é porque efetivamente há bons exemplos que devem ser mostrados. Outra forma que nós temos de trazer valor ao país é, e este para mim é muito importante, e eu já referi a CPLP, é nós podermos ser um parceiro estratégico na cooperação ativa de Portugal com a CPLP. Nós temos vindo a trabalhar muito com estes países, a criar uma grande confiança de trabalho com estes países, um trabalho muito estruturado. Por exemplo, em Cabo Verde, nós começamos por desenvolver a estratégia de governação digital. A seguir, assim que foi aprovada por um Conselho de Ministros de Cabo Verde, foi-nos pedida a continuação da colaboração para desenvolvermos o plano de ação para a implementação dessa estratégia e agora, que está aprovado também o plano de ação, estamos a preparar uma formação para capacitar as pessoas, ajudá-las à implementação desse plano de ação. Portanto, é todo um trabalho muito estruturado. Porque o tempo se vai esgotando, vou salientar duas outras... Entretanto,
pedia que concluísse. Pronto. Duas outras muito rápidas, acho que aspectos que mostram o valor que nós podemos aportar ao país é para desenvolver e consolidar uma parceria estratégica para a inovação e desenvolvimento desta área em Portugal. Quer dizer, nós podemos, com o conhecimento que temos, e temos feito, temos tido projetos em colaboração com a AMA, com o Ministério da Justiça aqui em Portugal, e podemos continuar a fazê-lo. E podemos fazê-lo com os próprios municípios, porque nós temos esse conhecimento, podemos trabalhar com as instituições portuguesas no desenvolvimento desta temática. E, por fim, porque isto é mesmo muito importante, nós temos também, até do ponto de vista de valor financeiro, eu acho que nós podemos aportar ao país. Porque, permitam-me partilhar, porque isso também é um motivo de orgulho para nós, fruto de toda esta atividade e todos estes projetos que nós temos vindo a ser capazes de quase ir assegurando a nossa autonomia financeira. Ao longo dos últimos 5 anos, se me permitem partilhar, nós conseguimos ter um volume, gerar financiamento próprio, para além do financiamento que recebemos do governo português, que tem vindo num crescendo, que contribui para a nossa sustentabilidade e que, se olharmos para os últimos 3 anos, nos permite dizer que praticamente conseguimos gerar tanto quanto o governo português está neste momento a pôr na unidade, a contribuir para a unidade. Portanto, por cada euro que o governo português tem colocado na unidade, nos últimos 3 anos, nós fomos capazes de produzir igual. Portanto, Sra. Presidente, pedi só um segundo, se não se importa, para eu mesmo para terminar, dizendo que sublinho aquilo que o Sr. Reitor disse e que também foi referido pelo Sr. Deputado, que era a importância de nós conseguirmos transformar esta unidade num instituto para garantir uma maior autonomia, maior estabilidade e, com isso, melhor desempenho e um maior retorno para nós, para a ONU e para Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Diretora. E agora vamos passar à primeira ronda e passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Reitor, Chiusi Marwala, Sra. Professora Delfina Soares, Sr. Professor Luís Barbosa Soares, dou-vos as boas-vindas ao Sr. Reitor novamente a Lisboa, as boas-vindas, é um orgulho tê-lo cá e agradecer a disponibilidade para vir conversar connosco sobre um assunto tão importante como é este assunto da Universidade das Nações Unidas e desta unidade operacional. Eu queria ser muito claro nesta primeira nota que queria deixar. Da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há um compromisso muito firme com o objetivo que aqui elencaram, de conseguirem obter o estatuto de Instituto. E fazemos-lo por 2 motivos. O primeiro, porque partilhamos aquilo que é a missão e os objetivos fundacionais da Universidade das Nações Unidas. O progresso, a paz e o desenvolvimento. Esses são princípios basilares do nosso país, são princípios basilares da comunidade onde se inserem e, portanto, se outra razão não houvesse, essa já seria suficiente para estarmos ao vosso lado. Mas há uma segunda razão que queria aqui enunciar e que tem a ver precisamente com o trabalho que desenvolveram naquele que é o período que no próximo ano completa o décimo aniversário desde a criação do Instituto e que tem a ver precisamente com a capacidade de aportar valor desde Guimarães para o país e para o mundo. A senhora professora disse-o, começaram 2 pessoas, hoje são 40 pessoas, a unidade praticamente gerou recursos para se autossustentar, têm contribuído para o desenvolvimento nesta área em particular, sobretudo nos países em desenvolvimento, e eu queria aqui dizer, Sr. Reitor, que isso se deve muito a todos aqueles que trabalham naquela unidade operacional, mas de forma muito particular ao entusiasmo, à competência e às qualidades da professora Delfina, que tem sido capaz, de facto, de mobilizar, seja na comunidade, seja no país, seja no mundo, projetos, mas, sobretudo, dinheiro capaz de suportar essa atividade. E, portanto, essas 2 razões são as razões principais para nos colocarmos ao lado e para que saia deste Parlamento também com a posição do Partido Socialista de que estaremos ao lado deste projeto. Uma terceira nota para dar conta do reconhecimento não só nacional, como o Sr. Deputado André Coelho Lima teve a oportunidade de dizer, em março passado tivemos a discussão
sobre o acordo suplementar, e eu creio que a grande conclusão que sai desse Parlamento é um consenso generalizado do Parlamento português e, portanto, da organização, porventura, mais representativa do povo português, sobre a importância desta unidade para o país. E esse é um valor que não devemos desperdiçar. Uma segunda nota sobre o reconhecimento também local. O nosso território, o Distrito de Braga, Guimarães, com a Universidade do Minho, tem condições de contexto ímpares, também para o desenvolvimento da unidade operacional e desta unidade com os temas em particular. Porquê? A Universidade do Minho é uma universidade que fez um caminho extraordinário no desenvolvimento das tecnologias da informação, dos sistemas informáticos, também da governação eletrónica. Recentemente foi inaugurado um supercomputador, o Deucalion, que é um instrumento também determinante para o desenvolvimento desta atividade. E depois temos uma comunidade que valoriza o trabalho que tem sido desenvolvido. Isso parecendo, para terminar, parecendo que é um aspecto de pormenor a um aspecto de por maior. Estarmos num espaço onde se reconhece o valor e a importância do que nele se desenvolve é determinante. A decisão do governo português em 2014 de instalar aquela unidade em Guimarães é uma decisão pouco comum, mas é uma decisão que nós devemos saudar. E, portanto, da mesma maneira em que saudamos a decisão de criar, saudamos a decisão de manter, e gostaríamos também que a Universidade das Nações Unidas pudesse olhar para essa decisão como uma decisão pouco comum, mas uma decisão de apoiar. De facto, seria mais fácil instalar aquela unidade em Lisboa, seria mais normal, mas não seria a mesma coisa. E, portanto, terminando, agradeço muito ao Sr. Reitor também o empenho que tem colocado neste projeto, à Sra. Professora, ao Sr. Professor, e dizer-lhes mais uma vez que da nossa parte estamos absolutamente comprometidos com este objetivo que é vosso, mas também é nosso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata se pretende ainda usar, pedindo a contenção no tempo, uma vez que já gastou no período inicial. Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sra. Presidente. Confesso que não tinha ficado com, ou seja, tinha ficado com a impressão que os 4 minutos iniciais era uma manutenção extraordinária da modalidade do regime anterior. Vou tentar ser breve. Dizer, em primeiro lugar, que é fundamental, aliás, subscrever praticamente na íntegra a intervenção do Sr. Deputado Luís Soares, é fundamental perceber-se que estamos numa Comissão de Negócios Estrangeiros e que, no âmbito desta Comissão, é suposto e é devido que as matérias tenham, como aqui se vê, este apoio e acordo transversal. É o que sucede nesta matéria e, portanto, a posição agora manifestada pelo Partido Socialista, naturalmente que a acolhemos de um modo muito positivo. Foi esse, naturalmente, o objetivo do PSD ao apresentar este requerimento, tal como tive ocasião de dizer na intervenção inicial, pugnar pela passagem desta unidade operacional para Instituto. Dizer, pegando nas últimas palavras, é muito breve, do Sr. Deputado Luís Soares, que, de facto, sem prejuízo do orgulho que ambos temos, sendo de Guimarães, em que esta unidade tenha tido essa decisão incomum em 2014 de não ser colocada na capital do país, a verdade é que também não podemos permitir que se confunda esta matéria como uma questão local ou de alcance meramente local. A questão é manifestamente nacional. Aliás, tivemos ocasião de ouvir aqui algo que não estamos habituados a ouvir, que é Portugal afirmar-se internacionalmente como exportador de ciência e exportador de conhecimento. E isto não é habitual nós ouvirmos isto noutros patamares, e ao fazê-lo neste patamar em particular e com esta unidade, isto de facto deve nos orgulhar como país. Termino com 2 ou 3 perguntas muito breves, que é, indistintamente ao Sr. Reitor ou à Sra. Diretora, como entenderem, eu ouvi falar em projetos com o Banco Mundial, com a Unicef, com a Unesco e com a Comissão Europeia, e, sendo possível, na parte final, se os pudessem concretizar, porque são, de facto, organizações da maior relevância. Ouvi falar também em projetos com governos, e eu queria pedir que concretizassem, esta é a segunda pergunta, relativamente aos países de língua oficial portuguesa, os projetos que eventualmente existem. E, para terminar, perceber o impacto humanitário no sentido do contributo para a capacitação dos seres humanos e para o reforço dos procedimentos democráticos que esta unidade operacional e o seu trabalho, que, como sabemos, este trabalho é no âmbito da Universidade das Nações Unidas e, portanto, segue os objetivos das Nações Unidas, não objetivos próprios, e, portanto, qual o alcance humanitário e de reforço de procedimentos democráticos dos projetos que têm levado a cabo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Reitor ou à Sra. Diretora, nós decidimos que fazer a intervenção dos dois grupos parlamentares seguidas, assim dá a oportunidade de ter um maior leque para responder aos dois grupos parlamentares. E passo a palavra. Sr. Presidente, dado que só vai haver uma segunda ronda e nós já temos um dos nossos colegas inscrito, eu sugeria que pudesse já ser colocada também essa questão e depois o Sr. Reitor responderia tudo em conjunto. Pergunto se o PSD tem alguém inscrito para a segunda ronda. Não. Então, se não houver oposição, faremos dessa forma como foi sugerido pelo... Então, passo a palavra à Sra. Deputada Anabela. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sra. Presidente, os senhoras e senhores deputados, saudando de uma forma especial a delegação da Universidade das Nações Unidas em GOV, o Sr. Reitor, professor Tchilisi Maruala, a Sra. Diretora, professora Delfina Soares e o Sr. professor Luís Soares Barbosa. Tive o privilégio de acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República na visita à Unidade Operacional em Guimarães, em representação desta Comissão dos Negócios Estrangeiros em julho passado. É reconhecida a importância deste centro de investigação no plano nacional e internacional, que pretende fazer a ponte entre a ciência e as políticas públicas no âmbito da governação eletrónica, do desenvolvimento sustentável, da inclusão social e da cidadania ativa. Deixo aqui congratulações pela emissão da UNO-EGOV, no apoio à Organização das Nações Unidas e aos respectivos Estados-membros pelos contributos ao nível das ciências públicas e a criação de capacidades efetivas através da aplicação estratégica de tecnologias digitais, desenvolvimento social e económico inclusivo, sustentabilidade ambiental, paz e segurança. É sabida da sua importância para Guimarães e para o Distrito de Braga, que tem neste centro de investigação dedicado à governação eletrónica, a transição digital dos Estados e a única Universidade das Nações Unidas existente na Península Ibérica. Passando às perguntas e falando concretamente da atividade científica desenvolvida na UNO-EGOV, que se foca em grande parte nas questões digitais de governação, perguntar se tem sido possível trabalhar em articulação com entidades e instituições públicas portuguesas nesta área, como, por exemplo, autarquias locais, e como poderá o trabalho da UNO-EGOV contribuir para as melhores práticas dessas entidades e instituições na aplicação das novas tecnologias digitais na governação. Perguntar também se tem havido intercâmbio científico e cooperação com o restante ecossistema científico e tecnológico nacional, como a atividade da UNO-EGOV se estende a outras universidades, se há parcerias com o setor privado, com empresas nacionais que atuam neste domínio. E, por último, relembrar que Portugal faz parte de uma das comunidades de países de língua portuguesa com mais 8 países da lusofonia. Perguntar que avaliação fazem do trabalho desenvolvido pela UNO-EGOV, nomeadamente com os países de língua portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim passo a palavra ao Sr. Reitor e à Sra. Diretora, dizendo que tem cerca de 10 minutos para responder. No, thank you very much. I'm going to start and then muito obrigada e vou começar e vou pedir, portanto, vou pedir à professora Soares, portanto, o impacto desta Universidade das Nações Unidas, o impacto é muito relevante a nível global. Os programas que têm sido realizados pelo IGOV, como, por exemplo, na Arábia Saudita, em Cabo Verde, o diretor vai acrescentar outros aspectos. Portanto, o trabalho que foi feito foi bastante relevante e a nível local, o trabalho que esta universidade tem sido feito e planeia fazer é significativo. Por exemplo, sobre a supervisão dos estudantes que estão a fazer os seus doutoramentos, mestrados, 68 teses supervisadas, é muito importante. Portanto, temos alguns planos para alargá-lo e um aspecto que gostaríamos de ter seriam projetos em conjunto onde os alunos teriam uma qualificação com a Universidade do Minho ou com a Universidade das
universidades. Well, thank you very much for your Mas porque me vão dar a oportunidade de apresentar um bocadinho ainda com mais detalhe o trabalho que nós fazemos. Vou tentar cobri-las todas, está bem? Se me escapar alguma, depois estejam à vontade para me relembrar. E vou começar pelos projetos com a CPLP. Os projetos com a CPLP são os projetos, todos eles são, mas com a CPLP são muito, confortam-nos muito, porque nós vemos ali uma enorme necessidade dos países que nos procuram, que nos pedem colaboração e depois é fabuloso ver a forma como eles se entregam durante o processo, como se envolvem durante o processo, desde o nível mais político ao nível mais operacional, e ver depois as consequências disso. Permitam-me, então, começar por aquele que foi, se calhar, o primeiro projeto, porque depois eles vêm em cascata, que foi com Santo Tomé e Príncipe. Em Santo Tomé e Príncipe, nós fomos contactados por país, dizendo, nós temos um novo contexto, temos um novo ministro, temos um novo corpo operacional, braço operacional, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos que nos apoiem nisso. E nós fizemos isso, e fizemos isso muito abertamente, a custo zero. O país disse-nos que não conseguia ter orçamento para essa iniciativa e nós, depois de uma reunião, dissemos que nós temos que trabalhar com o país, não podemos deixar o país. E fizemos isso, e foi fabuloso. Nós desenvolvemos a estratégia de governação digital do país, que neste momento está aprovada, está pública, está a ser implementada. Na sequência dessa estratégia de governação digital, novos projetos já surgiram, e esses já com financiamento, porque eles com a estratégia, porque isso é outra questão, a estratégia é valiosa não só por constituir um documento estratégico para o país, mas porque dá ao país um instrumento para ir aos bancos, ao Banco Mundial, ao Banco Africano para o Desenvolvimento, e dizer, nós temos aqui algo estratégico, estruturado, por favor, financia-nos isso, e eles financiaram. E nós já tivemos a oportunidade de colaborar, na sequência disso, em 2 projetos, na área da transformação digital da justiça no país, um na área da interoperabilidade, no desenvolvimento de um quadro para o desenvolvimento da interoperabilidade no país, e o outro para a digitalização do processo judicial em Santo Tomé e Príncipe. Na sequência disso, recebemos um contacto de Cabo Verde, que tomou conhecimento que nós tínhamos colaborado com Santo Tomé e Príncipe no desenvolvimento da estratégia de governação digital e, mais uma vez, disseram que precisavam da nossa ajuda para esse processo. Ajudamos o país, trabalhamos com o país no desenvolvimento dessa estratégia de governação digital, que, como eu referi há pouco, já foi aprovada em Conselho de Ministros e, na sequência, já vieram novamente, trabalhamos com eles no desenvolvimento de um plano de ação para a implementação dessa estratégia. E estamos agora, vamos muito em breve, em novembro, uma equipa de investigadores a Cabo Verde para fazer uma formação para que as pessoas possam implementar, concretizar da melhor forma a implementação desse plano de ação. Na sequência também recebemos o contacto de Guiné-Bissau, dizendo, nós sabemos que vocês trabalharam com estes países, vimos os documentos, que gostávamos de ter não uma estratégia de governação digital, porque ainda não estamos nesse ponto, mas um roteiro para a transformação digital no país. E nós fizemos esse trabalho com Guiné-Bissau. É este tipo de trabalho que nós estamos a fazer, nós não estamos a falar de desenvolver, com todo o respeito, uma aplicação, estamos a falar de um trabalho estrutural, um trabalho estratégico, um trabalho que dá aos países instrumentos para se desenvolverem. E é por isso também um trabalho que nós temos que fazer com muita seriedade, porque nós estamos, de certa forma, a ditar e a dizer ao país, a auxiliar o país a definir como deve prosseguir. Isso exige de nós muita responsabilidade, muita seriedade nesse trabalho que fazemos. Isso em relação aos projetos da CPLP, e acho que consigo responder, quando referiu o Sr. Deputado, a Sra. Deputada, a questão da CPLP. Em relação ao Banco Mundial, Unicef, Unesco, efetivamente são organizações internacionais com que temos colaborado. Com o Banco Mundial, quer como patrocinador de outros projetos em que estamos envolvidos, quer em projetos diretamente com eles. O mais recente e mais emblemático, eu diria que foi um estudo na área da participação eletrónica, na área do Civic Tech, como agora é referido, em que nós, 2 investigadores nossos,
dois investigadores do Banco Mundial fizeram um trabalho muito orientado para quem está na prática a promover as questões do envolvimento do cidadão, da participação do cidadão. Existe o documento, o relatório está público, um relatório muito baseado na apresentação de casos concretos, de exemplos concretos que os países podem, para os quais podem olhar e podem tentar replicar, se fizer sentido, adaptar ao seu contexto, e um conjunto de recomendações como desenvolver toda esta temática nessa matéria. Mais uma vez, um documento, um contributo muito orientado para a prática, para quem tem que fazer as coisas acontecer. Esse é um exemplo concreto em relação ao Banco Mundial. Com a Unicef nós fizemos um trabalho maravilhoso, um relatório pequenino, mas maravilhoso. Maravilhoso porquê? Porque quem trabalha nestas áreas da governação digital geralmente pensa nos serviços, na melhoria dos serviços e pensa mais num adulto, que é quem mais requer serviços, se calhar, do governo. Mas nós temos as crianças, e não só crianças com várias idades, os jovens, que também precisam de uma série de serviços por parte das instituições públicas e que muitas vezes, e que são um público muito especial, e muitas vezes quem desenvolve isto, quem está a fazer esta transformação digital nos países, não dá atenção a isso. Então, o trabalho que fizemos com a Unicef foi um estudo para perceber exatamente como é que se deve este processo de transformação digital e de melhoria dos serviços que está a ser feito em geral, que cuidados devemos ter, que desafios nos colocam, no caso particular dos serviços orientados para estes grupos etários mais jovens e que tendemos sempre a esquecer. É um projeto que foi feito, foi pequenino, mas que a minha disponibilidade e o meu apoio é total se chegar hoje alguém e disser que queremos continuar a estudar esta temática, porque acho que é absolutamente essencial. Em relação à questão da capacitação, eu referi, julgo eu, durante a apresentação que fiz há minutos, que de facto nós temos recebido uma quantidade imensa de pedidos de desenvolvimento de programas de capacitação à medida daquilo que são as necessidades efetivas de cada país. Não é desenvolver um programa de capacitação e depois aplicar a tudo e a todos. É para cada país e em função daquilo que são as competências que eles querem desenvolver, desenharmos um programa e acionarmos esse programa. Nós temos feito muito isso e temos feito de uma forma muito especial, que é em Guimarães, em Portugal. Portanto, geralmente estamos a falar, para ficar mais claro, de programas com que estrutura. Geralmente são programas em que nós recebemos grupos de 25 pessoas, pessoas geralmente de muito alto nível das instituições públicas dos países que nos pedem esses programas, e que vêm para a nossa unidade e durante uma semana, 5 dias, têm formação intensiva, das 9 da manhã até às 4 da tarde, na temática, que é a temática que o país considera que quer desenvolver competências. Geralmente também depois há um dia adicional para uma visita cultural ao país, à região, e depois uma visita, e aqui cá está a transferência e o passar o que Portugal faz, o tal valor para Portugal, uma visita às instituições portuguesas que estão a desenvolver e que têm bons casos, bons exemplos para mostrar nessas matérias em que eles vão visitar. Venham muitas vezes, por exemplo, visitar a AMA e tomar conhecimento de muitas iniciativas que a AMA está a desenvolver. Mas não só, depende. Para partilhar também muito rapidamente em relação a esta questão da capacitação, por exemplo, alguns dos temas que nós temos feito, em que temos feito capacitação, foi completamente pedido por eles e nos surpreendeu, é a transformação digital para a luta contra a corrupção. Por exemplo, foi um tema muito específico, nós nunca tínhamos selecionado, desenhado nenhuma formação com esse tópico, foi desenvolvida de raiz e mais. Nessa formação, além dos nossos investigadores, nós envolvemos outros investigadores de outras universidades portuguesas, de outras instituições portuguesas. Nesse caso em concreto, por exemplo, envolvemos pessoas da Transparência Internacional em Portugal e de outras instituições. Portanto, isso é o que nós fazemos, é sempre essa a nossa lógica, desenhar e depois tentar envolver parceiros a esse nível. Estamos neste momento a desenhar 2 novas formações. Esta formação já agora foi-nos pedida pelo Egito. Estamos a desenhar 2 novas formações, uma vai ter lugar agora em final de novembro e outra será no próximo ano, que é transformação digital e governação digital para o judiciário
e para os legislators, portanto, os legisladores, portanto, quem faz as leis. Portanto, para ver o interessante que isto é, vão ser desenhadas também de raiz, estamos a envolver já, inclusive, investigadores que estão pessoas a trabalhar nestas áreas na Unesco, pessoas que estão a trabalhar em universidades espanholas, universidades portuguesas. Portanto, é este sempre a nossa filosofia e o modo como nós oferecemos estes programas de capacitação. Esgotou-se o tempo, mas já esgotou, Sr. Presidente, eu ainda tenho... Já esgotou, mas pode concluir, Sra. Diretora. Pronto. Em termos de como é que nós contribuímos para o sistema científico, porque essa parte também é importante, ainda não, contribuímos de diversas formas e a nossa intenção é continuar cada vez a contribuir mais. Uma mais recente foi ontem discutida com o Sr. Reitor da Universidade do Minho, mas vai ser algo que, em princípio, de acordo com a nossa discussão, até vai extravasar a colaboração bilateral entre a Universidade do Minho e a ONU e ONU, e vai envolver, se calhar, até uma outra universidade, e uma universidade do Global South, portanto, do Sul Global. Porquê? Porque nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos trazer o Sul Global e trabalhar com o Sul Global, que é o quê? É a criação de um programa, de um doutoramento em governação digital. Que não temos, Portugal não tem, o mundo quase não tem. E, portanto, isso é um exemplo. Mas nós temos outro tipo de colaborações, o Sr. Reitor já referiu. Nós co-orientamos, os nossos investigadores co-orientam trabalhos de mestrado e dissertação em várias universidades. A maior parte das co-orientações que temos são na Universidade do Minho, mas não só. Nestes últimos 5 anos, fizemos com a orientação de 68 trabalhos de mestrado e doutoramento, por exemplo. Nós colaboramos na lecionação de algumas das unidades curriculares de universidades. Posso partilhar que ainda agora recebemos um pedido do IPCA, que para nós se poderíamos assumir a responsabilidade de uma unidade curricular nestas matérias. Fazemos isso com a Universidade do Minho e falemos com qualquer universidade com que isso seja possível. Esse é o nosso interesse e trabalhar com todas, dentro também das nossas limitações, daquilo que nós conseguimos fazer. Portanto, isso é o nosso modus operandi, é trabalhar em colaboração e em sinergias, é a questão de identificar essas pontes, essas formas de participar. Já agora também colaboramos com as universidades ao preparar propostas conjuntas para submeter, para pedir financiamento para projetos de investigação, projetos europeus. Portanto, é tudo isso que são geralmente as práticas de trabalho conjunto entre instituições de ensino e de investigação, são aquelas que nós temos e que tentamos promover cada vez mais com as universidades portuguesas e até não portuguesas também. Muito obrigada, Sra. Diretora, e muito obrigado, Sr. Reitor, pela vossa exposição e pela forma apaixonada como nos apresentaram a Universidade, a unidade da Universidade das Nações Unidas, e esperamos, todos estamos aqui com a esperança de que realmente consigamos levar a bom porto a transformação em instituto, que, pelo que eu percebo, há aqui estão todas as vontades a convergir no mesmo sentido, e isso será bom para o país, essencialmente, mas também para os portugueses. Mais uma vez, muito obrigada por terem acedido ao nosso convite de estarem aqui na Assembleia da República. Desejo que tenham um bom regresso, uma boa viagem de regresso e que, de futuro, sempre que queiram, a Assembleia da República e a Comissão dos Negócios Estrangeiros está disponível para vos receber, e muito obrigada pelo que fazem pelo nosso país. Pedi aos senhores deputados que, após a saída, vamos continuar a nossa reunião. Muito obrigada.